Meus queridos e amados irmãos, quero pensar um pouquinho com vocês sobre os primeiros passos para recomeçar. Esse ano estamos falando sobre recomeço, porque de fato estamos recomeçando a nossa carreira, recomeçando muitas coisas, erguendo-nos para recomeçar. E Deus espera que alguns passos que você já sabe, antes de ouvir a mensagem, quer dizer, você já conhece todos eles, mas eu espero que as palavras vindo à tua alma, ao teu coração, fortaleça isso dentro de você, porque de fato, irmãos, nós conhecemos muita coisa da palavra de Deus, mas muitas vezes temos dificuldade de praticar a maioria delas. Então nós precisamos alimentar essas palavras, salientá-las na alma para praticá-las assim como Deus espera. Esta pandemia está quase completando aniversário já. Da primeira paralisação até hoje, estamos próximos a completarmos aniversário de pandemia, em que este vírus, ele tomou conta do noticiário, de toda a mídia, e ele tomou um vulto gigantesco sobre os povos, mas Deus, Ele deseja que, por mais difícil que seja, nós tenhamos no nosso coração desejo de recomeçar, porque essa pandemia, ela não pode durar para sempre, e se ela durasse para sempre, a igreja acabaria? Nós precisamos, ainda que num novo normal, como esse tem sido o nosso novo normal, máscara, distanciamento, álcool, por enquanto, a Covid que nos aguarde, porque nós já estamos aí trabalhando, principalmente no âmbito espiritual, estamos trabalhando para reverter isso, e nós precisamos então cuidar de nós, para recomeçar a caminhada, sem sequelas, sem medos. Me assombra a ideia, irmãos, de que muitos, mesmo depois que a vacina chegar e que o vírus não for uma questão de assombro, de medo, que alguns não tenham mais estrutura emocional para sair de casa, não tenham mais estrutura para se relacionar, não tenha mais a mesma alegria, a mesma liberdade de abraçar o irmão, a irmã. Irmão, como que eu anseio ver isso voltar, e como eu vou ser um dos mais enjoados nessa questão, porque eu quero descontar esse um ano de atraso, de abraços, apertos de mão, que é tão sadio para nós. Mas nós precisamos trabalhar na nossa vida. Quando olhamos para trás, neste quase um ano de pandemia, nós vemos vitórias, graças a Deus, porque não é só coisas ruins, mas vemos vitórias, vemos histórias de superação. O número de curados, de infectados que se curaram, extremamente maior, glória a Deus por isso. Nós olhamos para a ajuda mútua, que muitas pessoas, estiveram compartilhando aquilo que tinha, ajudando um ao outro, incentivando de alguma maneira. Então temos sim, coisas maravilhosas para relatar, mas temos também aquele lado ruim, aquele lado triste, quando falamos de perdas, quando falamos de uma crise financeira que não atingiu só o Brasil, mas o mundo. Quando olhamos quando vemos instalado um medo no coração do homem, quanto tantas doenças psicossomáticas tomaram vulto e encontraram espaço no coração de muitos.
precisamos tratar a nossa vida, irmãos. Precisamos nos preparar para recomeçar. Precisamos dar alguns passos importantes para esse recomeço, para que possamos fortalecer-nos e recomeçar com ânimo dobrado, lutando pela vida, acreditando que Deus, de fato, é maior do que essa pandemia. Porque para muitos parece que Deus perdeu para o vírus, e não é assim. Nós precisamos então nos fortalecer para reconstruir. E pensando, meditando, Deus me deu uma palavra hoje, num dia tão difícil, com o acontecido ali na família do irmão Renan. Mas Deus me deu uma palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos. Lá no livro de Neemias, capítulo 1, quero convidá-lo a abrir, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Neemias, capítulo 1, de 1 a 4. Diz-nos assim o texto bíblico: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus. Irmão Albeni, por gentileza, ore ao Senhor. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Oh, Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Esse livro, ele conta sobre uma proposta que Deus coloca no coração de Neemias, algo difícil, irmãos, mas uma proposta vitoriosa, porque veio da parte do Senhor. Reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, restaurar aquilo que foi destruído. Deus coloca essa proposta no nosso coração, no coração da igreja. Somos o Neemias deste tempo que olha para a Jerusalém, que olha para a nossa cidade, olha para o nosso país, olha para a nossa sociedade e também vê escombros, e também vê uma sociedade esfacelada, uma sociedade amedrontada, uma economia que está estremecida. Olhamos e vemos uma situação difícil. O irmão de Neemias chega com alguns outros homens de Judá, e ele então pergunta acerca daqueles que não foram exilados, e acerca da amada cidade Jerusalém, como está? E o relato não é agradável,
porque a cidade foi devastada, destruída, queimada, e o restante do povo, o povo que ficou, está em grande miséria. Esse é o relato que traz ao coração de Neemias. E Deus usa um momento de crise, Deus usa um relato de tristeza, Deus usa um relato de perda, Deus usa um relato de frustração, Deus usa um relato de sonhos destruídos, porque não é só a cidade que está em escombros, mas todos aqueles que foram arrancados de suas casas e levados ao exílio, todos aqueles que ficaram lá e agora só veem escombros e se lembram do que era e do que é agora. Irmãos, como que os problemas têm uma capacidade gigantesca de devastar a nossa vida, mas não apenas por coisas, mas principalmente por questões aqui dentro. E Deus nos diz nessa noite, querido, que Neemias, ele foi impulsionado a lutar por aquilo que aparentemente não tinha mais solução. Ele foi impulsionado por Deus. Todo empreendimento que ele vai realizar de sucesso, só pôde ter sucesso devido a alguns passos que ele dá. E o texto bíblico aqui nos mostra alguns passos que Neemias deu, que foram decisivos, para que ele tivesse força para recomeçar, para reconstruir, para olhar para aquilo que não sobrou nada e dizer: não, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos ver essa situação melhorar, nós podemos reconstruir a nossa nação, nós podemos reconstruir o nosso povo, nós podemos novamente celebrar e podemos estar juntos novamente, e o nosso Brasil precisa disso. O nosso Brasil precisa que a igreja se una para a reconstrução do nosso povo, para a reconstrução de tudo aquilo que a pandemia queimou e derrubou, a reconstrução daquilo que o pecado tem destruído. Nós precisamos lutar como igreja. Talvez algumas perguntas tentassem impossibilitar o coração de Neemias a se animar. Como pensar em liberdade vivendo em servidão? Como em tentar construir no meio de tamanha devassidão, no meio de tamanho desordem, no meio do caos? Como se erguer e para recomeçar, se sentindo destruído e caído? Talvez essas perguntas tentassem pressionar o coração de Neemias, para que, recebendo estas palavras, ele apenas meneasse a cabeça e dissesse: não existe mais chance para nós. Teremos apenas que viver das lembranças de como era outrora. Mas estas perguntas não atropelaram o coração de Neemias. Ele não entende estas coisas como empecilho para que ele possa fazer algo. E é interessante, meus irmãos, que no versículo 4, hoje estou sem slide, não deu tempo, mas no versículo 4, esse versículo sempre seja observado pelos teus olhos e muito analisado na sua mente, no seu coração, porque diante de um relato frustrante, Neemias faz uma declaração e ele tem algumas atitudes que eu quero deixar para nós nessa noite como os primeiros passos para a reconstrução. Os primeiros passos para a reconstrução. Versículo 4 diz assim, lendo novamente ao teu coração: tendo eu ouvido estas palavras, as palavras do irmão dele, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Primeiro,
Neemias assentou-se e chorou. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Neemias chorou. Neemias foi envolvido por um sentimento de tristeza, mas também ele foi envolvido por um sentimento de compaixão pelo seu povo, um sentimento que agora o toma de tal maneira que ele perde as forças de estar em pé, e ele senta e ele chora, ele sente a dor do seu povo. Ele não se manteve tranquilo, irmãos, por não estar lá. Não veio alívio no coração dele, a ponto dele pensar assim: ainda bem que eu estou aqui, eu e a minha família, não estávamos lá. Não, mas ele chora, ele lamenta, ele sente a dor do seu povo. Num tempo de pandemia, num tempo de escombros, num tempo de tanto luto, num tempo de tantas perdas, num tempo de tanta aflição, nós não podemos apenas nos alegrar por estarmos resguardados ou por não termos perdido ninguém, por talvez a nossa economia, as nossas finanças não estejam abaladas como a de alguns, o nosso emocional não esteja tão desequilibrado como o de alguns. Nós não podemos apenas nos acomodar e nos alegrar porque estamos bem, como se a dificuldade do outro não nos preocupasse. Mas Neemias, ele chora copiosamente e ele lamenta por alguns dias, porque o que acontece com o seu povo acontece com ele, porque ele é parte do povo e o povo é parte dele. E eu quero chamar a igreja, irmãos, a estarmos unidos, a chorarmos juntos, a celebrarmos juntos, porque somos um povo e a Bíblia nos diz que nós somos membros uns dos outros. Amém. Precisamos sentir a dor do outro, chorar com o outro, estar presente, dar uma palavra, ajudar, auxiliar, fazer de alguma forma alguma coisa. Neemias foi tirado dessa desolação toda com propósito. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Talvez você se sinta privilegiado no meio dessa pandemia, porque ainda não resquício nenhum dessa questão tocou na sua vida, na sua família. Mas se você tem sido resguardado, pode ter certeza que Deus, Ele quer usar essa questão para não somente abençoar você, para abençoar outros. Talvez você está de pé nesse tempo e não entende porquê, mas comemora o estar de pé. Mas se você está de pé, com certeza Deus tem no coração dele para você, que você esteja de pé para ajudar a levantar aqueles que caíram. Você está de pé para que as suas mãos estejam fortes para levantar aquele que caiu, aquele que está sofrendo, aquele que precisa de uma palavra, aquele que precisa de oração, aquele que precisa do ânimo. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: esforça-te. Deus espera isso de nós como igreja. Por isso Deus abençoou Neemias, e mesmo sendo servo, copeiro do rei, ele estava numa posição muito boa, porque ele tinha um relacionamento muito, muito bom com o rei, era uma pessoa muito próxima do rei Artaxerxes. Tanto é que quando ele abre o coração, antes dele abrir o coração, ele está servindo o rei, da mesma forma que serve sempre, mas o rei percebe que ele não está normal. O que está acontecendo? Alguma coisa está te preocupando, e o rei insiste com ele, e ele abre o coração para o rei, e foi a porta que Deus usou para a reconstrução de Jerusalém, para que abrisse então as portas e os acessos, para que todo o material, para que a mão de obra pudesse chegar lá onde havia necessidade. Deus quer te usar também nesse tempo.
Neemias chorou por saber dos pecados do povo e saber que os pecados também foram a causa das consequências danosas que eles estavam enfrentando, que eles estavam passando. Mas ele não se coloca distante, ele não se coloca fora da culpa por tudo aquilo, mas ele se inclui. Não adianta apenas nós jogarmos pedra ou acharmos que muitas das coisas que algumas pessoas estão passando ou passaram é consequência de pecado. Nós não podemos ser como os amigos de Jó, apedrejando ou fazendo julgamentos, mas nós precisamos nos unir e entender que aquilo que tocou meu irmão me tocou, porque ele faz parte do mesmo corpo que eu. Nós somos irmãos. Neemias capítulo 1, versículos 6 e 7, nós lemos o 4, né, até o 4, mas versículos 6 e 7, lendo para o irmão, diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, Neemias orando, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e minha casa de meu pai temos pecado. Ele fala: olha, aquilo que toca o meu povo, toca em mim, eu sou parte dele. Mais ou menos como Isaías, quando ele diz assim: fui tocado pelo Senhor, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não acusa o povo, mas ele se inclui porque ele é parte do povo. Irmãos, nós somos uma igreja, somos o corpo de Cristo, estamos juntos. Se sofremos, temos que sofrer juntos. Se sorrimos, temos que nos alegrar juntos. Então Neemias se inclui. Ele não entende que a sua vitória, a sua autopromoção é suficiente para a sua alegria, mas ele entende que a vitória do povo. Eu estava bem, estava feliz, mas agora sabendo que o povo está assim, que a cidade está assim, eu não tenho motivação para estar feliz, porque a minha vitória individual não representa a minha felicidade, porque a minha felicidade é ver o restante dos membros do corpo felizes. Deus espera que nós tenhamos essa compreensão, irmãos, que a vitória do meu irmão é minha vitória, mas a derrota dele também é a minha. E nós precisamos nos unir. E Deus tem falado muito no nosso coração nesse tempo. Nós não vamos recomeçar e reconstruir algo diferente se nós não nos unirmos como igreja. Se o amor não for realmente o cimento que liga cada um de nós, tijolinhos nas mãos do Senhor. Nós precisamos então, unidos pelo amor, buscar a face desse Deus, fazermos e sermos diferença, porque ao invés de Neemias apontar o dedo e falar: mas a culpa foi de fulano, a culpa foi... Não. Muitas vezes nós apontamos o dedo para o erro do meu irmão, para tentar tirar a margem de erro que nós temos, porque todos nós erramos, irmãos. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós somos aqueles que de alguma forma causam alguma consequência danosa. Nós precisamos nos unir e pedir perdão a Deus. Precisamos chorar. E Neemias senta e chora. E pede misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família, do meu povo. Porque nós não somos diferentes. Mas eu quero, assim como para a minha família, eu quero para o teu povo na sua totalidade. A bênção, a vitória, a saúde.
as finanças em dia. Quero a bênção do teu povo, Pai. E essa precisa ser a nossa oração, irmãos. Lucas capítulo 23, versículo 28. Um versículo que nos fala de Jesus. Jesus desfigurado, já sem forças para carregar a cruz. Simão, um homem chamado Simão, ele é constrangido a levar a cruz. E o versículo 28 do capítulo 23 vai dizer-nos assim: porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus está desfalecido, Simão Cirineu está carregando a cruz. Algumas mulheres olham para Jesus e desabam a chorar. E Jesus olhando, mirando aquelas mulheres, com pouca força, mas com força suficiente para aconselhar, diz a elas: não chorai por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Não chorai por mim, porque o que eu faço, não faço por mim mesmo. O aspecto de vitória dos outros contra mim não é vitória, é a vitória do Senhor. Porque não haveria vitória se na minha carne eu não varresse o pecado do mundo. Não tenha dificuldade, não chore por mim, mas chorar por vós e pelos vossos filhos, porque vocês, mulheres, e vossos filhos é que precisam. Vocês é que podem cair. Vocês é que precisam olhar o caminho em que estão trilhando. Vocês que precisam examinar o coração. Vocês que precisam perseverar até o fim para ser salvos. Chorai por vocês. Olhe para as suas mazelas, porque essa mazela que eu trago em mim são marcas do triunfo que glorificará o Pai e que trará salvação ao mundo. Mas chorai por vós, e nós precisamos chorar por nós, porque a maldição que vemos no mundo também é culpa nossa. Mas se temos culpa pelos pecados que trazemos em nós, então precisamos fazer alguma coisa, já que agora o Espírito Santo habita em nós. Precisamos fazer alguma coisa para reverter essa questão danosa em que o mundo está. Nós precisamos recomeçar, nós precisamos reconstruir, mas precisamos chorar. Segundo, Neemias jejuou, e o versículo fala: estive jejuando. Quantos assumiram um propósito? E eu digo: olha, fiz um propósito para a igreja. Não sei quem começou ou quem não começou, quem vai começar ou não vai começar, mas fiz um propósito para esse ano, toda a igreja que me ouve, que está sendo alvo dessas palavras, que possa jejuar esse ano, que possa tirar pelo menos um dia na semana, um horário escolhido, um dia específico do teu coração, um tempo do teu coração, no dia que você puder, mas uma vez por semana, para jejuar ou tirar algo que seja significativo para aquele que não pode tirar o alimento, mas tirar algo que seja significante, como por exemplo algumas horas da internet, do celular. Como é difícil para muitos, é uma tarefa que significa desafio, e Deus nos chama a jejuar.
a nos consagrarmos, a buscar consagração, a vermos na vida da IBA e de toda a igreja que nos ouve nesta noite, a ver um povo novo, que possa refletir a glória de Deus de fato, que esteja buscando e buscando com intensidade esse Deus Todo-Poderoso. Então Neemias chora, mas ele não fica apenas no choro e no lamento, mas ele parte para a ação, ele começa a jejuar, ele começa a se consagrar, porque ele sabe que uma batalha enorme no mundo físico está para ser travada, mas ele sabe que a vitória das batalhas no mundo físico estão dependentes do mundo espiritual, porque é de Deus que vem a bênção. É Deus que faz com que o coração dos reis se curvem a uma proposta de um copeiro. É Deus que faz, é Deus que muda o coração, é Deus que muda os propósitos, é Deus que gera os produtos, as novidades. É Deus que faz. E ele sabe disso, e ele começa a jejuar, porque ele sabe que a missão não vai ser fácil. Olhamos para Esther. Esther está diante de algo monstruoso, o extermínio de todo o seu povo que habitava ali, em Suzã. E ela fala com seu tio: olha, jejua e pede a todos os homens dessa cidade que jejuem. Eu e as minhas criadas vamos jejuar, por 3 dias e 3 noites, vamos fazer um jejum, porque ela sabia que algo grandioso estava em jogo. Quando Jonas, a contragosto, vai a Nínive e fala do destino que está reservado para Nínive, o texto nos fala que o rei de Nínive e todo o povo e até os animais, eles tiraram a ração dos animais, até os animais jejuaram, mas eles jejuaram e clamaram ao Deus Todo-Poderoso o perdão. Jesus, iniciando o seu ministério, após o seu batismo, ele é levado para o deserto, e o texto nos diz que ele jejua 40 dias e 40 noites. E temos muitos outros exemplos de jejum, irmãos, mas todos eles jejuaram e todos eles venceram. Porque não jejuaram como uma troca com Deus, mas jejuaram porque queriam se consagrar a Ele. Jejuaram para mostrar o seu amor, a sua intimidade. E como nós precisamos entender e também buscar de Deus essa consagração, essa aproximação, esse fortalecimento para vencermos as provas das quais nós somos submetidos todos os dias, das lágrimas que vertemos todos os dias, das dificuldades, irmãos. O jejum também nos fortalece a enfrentarmos o reino das trevas, o poder do mal, porque, como eu disse, vitória no reino terreno começa no reino espiritual. Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesus vai dizer assim a um pai aflito: respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O endemoniado, os discípulos não conseguem ajudar o menino. O pai clama o socorro de Jesus e pergunta por que os seus discípulos não puderam. Porque algumas castas de demônios só saem com muita oração e jejum. E talvez estivesse faltando neles oração e jejum.
E talvez esteja faltando em nós, irmãos. Porque o que vemos com os nossos olhos e nos impressionamos, o que achamos que são apenas acontecimentos naturais da humanidade, tem muito a ver com uma guerra espiritual que acontece. Tem muito a ver com uma influência maligna que está acontecendo. O diabo está agindo, está trabalhando. Mas o povo de Deus tem que trabalhar também. Porque assim como Jesus disse, o Pai trabalha até agora e eu também. Deus está trabalhando. Como Isaías diz, o Senhor Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, mas nós precisamos trabalhar, porque é da minha e da sua consagração que nós vamos responder aquilo que Deus espera que nós respondamos. Nós vamos escolher aquilo que Deus espera que nós escolhamos. Sem consagração, sem visão espiritual, sem discernimento espiritual, fazemos escolhas erradas, falamos o que não devia, agimos como não devia, e colhemos frutos amargos daquilo que plantamos indevidamente. Essa é a questão. Mas quando nós buscamos o Senhor, choramos, jejuamos, então a nossa visão é aguçada, as nossas respostas e a nossa conduta vai ser pautada pela direção e o direcionamento do Espírito. Ele vai falar, Ele vai te conduzir, e você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa, minha irmã. Consagre-se também no jejum, amém? E o terceiro, o texto nos diz: e orando, estive orando perante o Deus dos céus. Orando perante o Deus dos céus. Os reveses não paralisaram a vida de oração de Neemias. Ele recebe aquele impacto negativo daquela palavra, mas ele vai para o joelho, ele vai para a oração. Iniciou-se este ano, desde que eu cheguei de férias, e a primeira palavra, na primeira quarta-feira que estive com os irmãos, eu pedi: irmãos, vamos voltar os nossos olhos para o culto de oração. Terça-feira temos culto de oração. O culto de oração está acontecendo ali na secretaria, porque são 3, 4 pessoas só. E eu tenho certeza que nós temos um contingente maior. Se nós podemos vir para o culto presencial sem colocar ninguém em risco, guardando a nossa vida, mantendo a segurança do meu irmão, do meu próximo, eu posso vir orar, você pode vir orar. Então não deixe de orar, porque as grandes questões, o que eu disse no início da palavra, antes de começar a pregar, olha, o que eu vou falar você já sabe, você já conhece, não estou te falando nada que seja novo. Jejum não é novo, chorar pela mazela alheia não é novo, pelo menos não pode ser. Compaixão e misericórdia. E orar não é novo, isso está batendo na tecla de um piano quebrado há muitos anos. Mas nós não podemos deixar de falar, porque nós precisamos de um povo que ore, de um povo que jejue, de um povo que exerça compaixão e misericórdia para com o seu próximo. Neemias, então, ele vai para a oração. Ele vai para a oração e ele começa uma oração falando de si mesmo, apontando para Deus os seus próprios erros, apontando o erro do povo e pedindo misericórdia, clamando a Deus direcionamento, para que ele pudesse fazer algo.
Irmãos, nós precisamos nos unir em oração para fazermos algo. Algo pela nossa igreja, algo pela nossa comunidade, algo por Timóteo, algo pelo Brasil. Nós podemos. O que nós não podemos no mundo físico, nós podemos no mundo espiritual, e é de lá que a bênção vem. Então precisamos nos unir, precisamos estar juntos. A oração do justo pode muito? Glória a Deus. Essa precisa ser a nossa convicção. Então nós precisamos nos unir, nós precisamos orar. Amém? 3 frases para o seu coração que eu já trouxe aqui, mas vou repeti-las. 3 frases. A primeira: a oração nem sempre trará em suas asas o que queremos, porém nos preparará e fortalecerá para enfrentarmos o que vier. Amém? Segunda: a oração nem sempre amenizará o peso de nossa cruz, porém fortalecerá nossos ombros para suportá-la. E terceira: oração não é anestésico que inibe a sensação da dor, é tônico que te fortalece para celebrar as conquistas e administrar as perdas e os reveses. Eu acredito que eu já tenha enviado essas frases para você em algum momento nesse tempo que nós estamos aqui. Mas são frases que precisam ser parte da nossa visão, porque oração precisa ser parte da nossa realidade, e nós precisamos sair daquela mesmice da oração antes de dormir, daquela mesmice. Tenhamos uma vida de oração, desfrutemos da alegria da comunhão com Cristo, da comunhão com o Espírito, da comunhão com o Pai, na alegria da oração. Já disse isso aqui e vou repetir para o seu coração. O que Deus quer falar e fazer na comunidade, Ele faz na celebração do culto. Mas o que Ele quer te falar, te abençoar, Ele vai fazer lá no secreto do teu quarto, tá? Porque a Bíblia nos diz: quando orares, entra no teu quarto em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto vai te responder, vai te ajudar, vai te abençoar. Irmãos, você tem uma oportunidade gigantesca de ser um instrumento mais usado, de ter uma visão maior do reino espiritual, do mundo espiritual, de ter palavras mais sábias, respostas precisas, ações que vão fazer diferença na sua vida, na vida de sua família, na vida da sua igreja, na vida da comunidade. Mas para isso nós precisamos dar esses primeiros passos na caminhada de uma reconstrução, na caminhada de um levantar. Pensemos nisso, porque Neemias, olhando para a destruição, ele dá alguns passos que foram passos acertadíssimos e essenciais. Esses passos de Neemias: chorar, compaixão, misericórdia do povo, da sua própria vida, da sua família, do seu povo, da cidade. Jejum e oração foram passos que serviram como uma mola propulsora que impulsionou ele a alavancar todo um projeto de reconstrução, a não desanimar nem mesmo quando os Sanbalates, os Tobias, os Gesens se levantaram, né? Quando aqueles homens e muitos outros, eu estou colocando no plural, mas Gesem era um homem, Tobias também, Sanbalate, mas os tantos que se levantaram contra eles, as tantas dificuldades que foram, porque a reconstrução não foi assim do dia para a noite.
Há momentos em que o texto nos diz que ele precisava segurar a ferramenta de obra numa mão e a ferramenta de guerra na outra, pelas ameaças que sofriam. Mas isso não foi impedimento para ele, e não pode ser para nós. Deus nos chama, irmãos, Deus te chama, igreja, Deus te chama, Iba, a fazer a diferença. Deus te chama pelo teu nome agora e te diz: você, meu filho, minha filha, toma posição, dê esses passos e vamos juntos reconstruir, porque há muitos escombros para ser retirado, há muita casa derrubada para ser reconstruída, há muitos sonhos perdidos a serem reencontrados, há muitos corações partidos a serem novamente refeitos, e é só o poder de Deus que pode fazer isso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Que essa palavra possa de fato trazer diferença para o seu coração, para o meu, para o nosso coração, e que sejamos diferentes este ano, totalmente diferente, radicalmente diferente, para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe.